Quero te atualizar também sobre o Corinthians, dia de apresentação do novo presidente alvinegro. O que o Augusto Melo dirá em sua posse? Atualizações sobre o Corinthians. Desistiu da contratação de um zagueiro? Qual será o futuro do goleiro Ivan, que estava indo para o América, mas agora pode terminar no Internacional? Enfim, muita coisa legal para contar a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixa seu like também, beleza? Bora falar agora sobre o goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians, mas está de malas prontas. Resta saber se para Belo Horizonte ou para Porto Alegre. Já havia contado para vocês em primeira mão na semana passada que o América estava otimista na contratação do Ivan, jogador que chegaria por empréstimo até o fim da temporada de 2024 para ser titular absoluto. O Marcos Salom, homem forte do futebol do América, me assegurou que com o atleta e com o clube tudo certo. Mas no sul do país surgiu nesse dia 1º de janeiro a notícia de que o Internacional se acertou com o Timão. Negociação em definitivo, o Corinthians repassa os 40% dos direitos econômicos que tem do Ivan, libera o atleta para jogar no sul do país, em troca fica com 20% do Carlos Miguel, mais 20% do atleta que é reserva imediato do Cássio. O Internacional continuava com esses 20% e o Inter ainda manda uma grana ao Corinthians. Mandei mensagem para os representantes do Ivan, ainda não obtive resposta. Esse dia 1º é sempre mais complicado. Qualquer novidade conto para vocês no vídeo da manhã dessa terça-feira. Combinado? Quero falar agora sobre o Corinthians, informação polêmica. Timão está desistindo da contratação do zagueiro Adriano. A informação foi publicada primeiro pelo pessoal do UOL. Mas, antes de gravar o vídeo, conversei com o empresário do Adriano, que diz não conhecer nada sobre o tema. Inclusive, ele me assegurou que a contratação do Adriano foi feita pelo Augusto Melo, presidente novo do Corinthians. O Augusto chegou a fazer uma videoconferência com o Adriano para dizer quanto estava contente com a sua contratação. De acordo com o UOL, a desistência se dá porque o atleta não teria passado pelo CIFUT, o Centro de Inteligência de Futebol no Corinthians, órgão responsável pelas indicações. A curiosidade é que quando o Adriano, na semana passada, havia se acertado com o Corinthians, a notícia é que o CIFUT havia indicado o nome do atleta. Então, uma baita confusão nessa história a partir dessa terça-feira, com a tomada de posse do Augusto Melo a partir das 3 da tarde. A gente vai ter mais informações de como é que vai funcionar essa história. Porque você sabe que o Corinthians já tem 6 contratações definidas, estou incluindo entre os contratados o Lucas Veríssimo, que estava por empréstimo, está sendo comprado do Benfica, negócio de 8 milhões de euros. O Corinthians também fechou com o Félix Torres, zagueiro equatoriano do Santos Laguna, com Diego Palacios, lateral esquerdo equatoriano do Los Angeles FC, com Hugo, lateral esquerdo que pertencia ao Goiás, Raniel, volante que era do Cuiabá, além de Rodrigo Garro, principal jogador dessas contratações, meio atacante e Tadjeres. Posse do Augusto Melo marcada para 15 horas no Parque São Jorge e se espera um comunicado de um pacotão de reforços. Thiago Maia, como é que é essa negociação mesmo? De Emerson, coisa de uns 20 dias atrás, numa quarta-feira, eu e mais 3 jornalistas fomos convidados pelo pessoal do Corinthians, da nova administração, para falar um pouquinho sobre os planos, o que o Corinthians pretendia, e foi nesse encontro que um dirigente importante do Corinthians afirmou que os primeiros reforços do Corinthians talvez fossem Thiago Maia e Mateuzinho, que existia uma negociação avançada e o Corinthians tinha otimismo que, mandando Fausto Vera para o Flamengo, receberia Mateuzinho e Thiago Maia. Eu, Samir, o Ivan e o Cereto demos praticamente juntos essa informação, porque todos tiveram acesso ao mesmo tempo, né? Lembro que a repercussão entre os setoristas do Flamengo foi a pior possível. Vene Casagrande disse que ouviu de um empresário que não tinha absolutamente nada, que essa era uma história maluca, enfim. E o próprio Vene Casagrande, 2 semanas depois, publicou ontem: olha, o Thiago Maia no Corinthians, o negócio está quente. Essa negociação existia há mais de 2 semanas, desde que a gente foi participar daquela entrevista e contou para vocês, tá? A grande novidade é que o Mateuzinho pode não fazer parte dessa negociação. O Mateuzinho interessa ao Red Bull Bragantino, pode ser utilizado na negociação pelo Léo Ortiz. Mas o interesse do Corinthians no Thiago Maia segue e a vontade do Tite em contar com o Fausto Vera existe, continua igual. Então pode pintar alguma coisa. Antes de gravar o vídeo da tarde, até conversei com um dos empresários do Thiago Maia, mesmo que lá atrás já havia me contado que existia sim a possibilidade de uma troca, e essa pessoa falou: Nicola, o negócio está quente. Vou até ler para vocês o que essa pessoa me contou hoje, tá? Peraí. Estou abrindo o WhatsApp web. Está bem encaminhado, mas só em janeiro isso vai avançar.
Bora falar agora sobre o Corinthians, dia de apresentação do novo presidente a partir das 3 horas da tarde no Parque São Jorge. Augusto Melo toma posse para um mandato de 3 anos e uma série de novidades serão divulgadas. Primeiro, Augusto vai falar sobre a sua diretoria, vai confirmar os nomes dos novos diretores financeiro, jurídico e de futebol. Também vai oficializar o Chicão como superintendente de futebol. No momento seguinte, o Augusto vai tratar sobre reforços. Aqueles que já tiverem com tudo regularizado serão anunciados e não apresentados. A diferença da apresentação é só quando os atletas estiverem por lá. Nicola, dá para dizer que todos os 6 contratados serão anunciados? Não. Ainda existem algumas pendências que estão sendo resolvidas por pendências, por exemplo, exames médicos. O Corinthians fechou a compra do Lucas Veríssimo, do Rodrigo Garro, do Félix Torres, do Palácios, do Hugo e também do Ranieri. O negócio com o Adriano ainda está meio mal explicado, o zagueiro que pertencia ao Novo Horizontino, ficou livre do contrato no fim da temporada. Muitos jornalistas divulgando que o Corinthians desistiu da contratação, embora o empresário dele ainda não tenha essa notícia. Para completar sobre o Corinthians e a posse do Augusto Melo, o Augusto também vai bater na tecla sobre as mudanças de infraestrutura. Ele pretende construir o mais rápido possível um alojamento dentro do centro de treinamento do profissional para as categorias de base. O CT vai ser super integrado entre base e profissional. Falta que os atletas tenham a hospedagem, a moradia. E essa hospedagem vai ser construída muito em breve. A antiga gestão falava em 30 milhões de reais para a construção desse prédio. O Augusto Melo entende que pode fazer por menos. Outra mudança que vai acontecer nos próximos dias, pequenas reformas na Neoquímica Arena. O estádio vai ter a retirada de cadeiras para que possa ganhar mais espaço, especialmente no setor para torcidas organizadas. O setor visitante também vai ser alterado de lugar para que ele não fique aparecendo na televisão. E no momento seguinte, o Augusto pretende, com a ajuda de parceiros, construir arquibancadas que aumentarão a capacidade do estádio. Essas arquibancadas serão colocadas hoje onde não existem arquibancadas, atrás dos gols leste e oeste, né? E dessa maneira o Augusto pretende ampliar a capacidade do estádio. Deixa o likezão aqui que é importante. Muito importante, tá? Porque ajuda muito aí no meu trabalho. O Corinthians fez uma consulta aos representantes do Roberto Firmino, jogador de 32 anos, que já se declarou corintiano e disse que quando voltasse ao Brasil queria jogar no Corinthians. E o legal é que ele falou que queria ainda jogar em condições de jogar, né? Não como alguns que vêm simplesmente para ganhar dinheiro e se encostar aqui. É como se o Corinthians fosse um asilo. Não, ele tem 32 anos, vai fazer 33 só em outubro. Ele é um atleta que tecnicamente dispensa comentários. Ele é muito bom mesmo. Tanto que ele é o terceiro maior goleador, né, do Liverpool. Só isso. Ele é o brasileiro que mais vestiu a camisa do Liverpool. Ele ficou 8 temporadas lá. Cara, ele já tinha ido bem na Alemanha. A gente sabe da qualidade, já disputou Copa do Mundo. E o Corinthians consultou a situação dele. O que me falaram é que é uma espécie de plano B para o Gabigol. Porque aí eu já vou ter que engatar aqui para falar do Gabigol. Antes só falar do Firmino, tá? O Firmino ganha um salário lá astronômico, tá? A consulta ele tem vontade de voltar ao Brasil agora? Gostaria de jogar no Corinthians? Essas coisas. Ele gostaria de ganhar muito menos? Acho que ele teria que ganhar 5, 6, 7 vezes menos do que ganha lá. Ele ganha muito no Al-Ahly. Só que ele está em baixa lá. Entendeu? Tem jogador que não tá nem aí quando tá embaixo. Os últimos 7 jogos ele ficou na reserva do clube árabe. Os últimos 7 jogos no banco de reservas. Ele só marcou 3 gols em 19 partidas, sendo que esses 3 gols foram marcados na estreia dele. Então ele tá muito em baixa lá. Tá? Tudo bem, ele deu 3 assistências também. 3 assistências, 3 gols. Tudo isso em 19 jogos, os últimos 7 jogos reserva. Não dá para... O mundo tá muito louco, né? Não dá para o Firmino, com 32 anos, ser reserva do Al-Ahly. Aí o que acontece? A situação foi uma consulta. Já falei para vocês o lado do Firmino, que tá mal. Essa consulta foi feita antes do ano novo, tá? Foi antes da virada, não foi hoje, não. E... foi na semana passada, não sei se foi no meio da semana, fim de semana, não me passaram o dia. Só me falaram hoje que foi antes do ano novo. Eu não sei, tá? E repito,
não me falaram isso, porque a gente tem que separar aí o que é opinião e o que é informação, senão dá um problema lascado. A gente tem que enfatizar isso. Eu não sei também se essa consulta não é uma pressãozinha no Gabigol, tá? Por quê? Tá? Eu vou deixar aqui agora uma informação sobre o Gabigol. Abre aspas para que uma fonte me disse hoje, uma fonte que eu confio muito, tá? Que muitas das bombas vêm por ela. O que a fonte me diz? A frase da fonte, abre aspas, Samir, ele só não vem se ele não quiser. Vou repetir sobre Gabigol agora, já engatando. Que assunto é os dois, né? De Firmino e Gabigol. Ele só não vem se ele não quiser. Eu tô falando para vocês, eu acho que já vai fazer 2 semanas que eu estou falando para vocês que o problema... Aliás, eu fui nos donos da bola da TV Bandeirantes e deixei bem claro isso lá. Falei, o problema não é o Flamengo. O problema é o Gabigol aceitar. Correto? Essa frase é interessante. Ele só não vem se ele não quiser. Tá? Por quê? Porque Corinthians e Flamengo estão com uma ótima relação. Tá? Augusto Melo e companhia se dão muito melhor com a diretoria do Flamengo do que se dava a do Duílio. Tentaram me desmentir, tá? Mas eles não curtiam o Duílio, é verdade. O Braz não curtia, tá? É claro que eles não vão falar isso, confirmar isso publicamente, mas eu me garanto no que eu falo e no que falam para mim, porque as pessoas confiam em mim, as minhas fontes confiam em mim, entendeu? Tanto que vocês nem desconfiam quem são, né? Agora, a relação está muito boa entre Corinthians e Flamengo. Já houve várias reuniões, tá? Várias. Aquela presencial aconteceu. O discurso é que não se encontraram, que não se falam, que o Flamengo não quer vender. Tudo combinado. Tudo combinado. Eu estou falando isso aqui sem medo de ser desmentido. Pode ir aí o Braz, ir lá no Twitter agora, falar não queremos vender o Gabigol. Não é verdade. Ele não pode falar que ele quer vender o Gabigol. Ele está morto com a torcida se ele falar isso. E se o Gabigol sair de lá e jogar no Corinthians, tem que ser com aquela imagem que o Gabigol que quis. Não quis renovar, pediu milhões e foi embora. Não pode ser como a diretoria do Flamengo não quer o Gabigol. Não pode terminar assim. É ruim para eles. É ruim para eles. Tá? Em relação de grana se acertam, em relação de troca de jogadores vão se acertar. Uma bomba que eu trouxe, essa foi a que mais me desmentiram, né? E depois tiveram que engolir a seco, Thiago Maia, Fausto Vera, Mateuzinho, e eu sempre falei para vocês, só existe possibilidade de troca de Fausto Vera por Mateuzinho e Thiago Maia porque a negociação era com o Gabigol. Corinthians não ligou lá falando, o Thiago Maia. Vamos parar de ser inocente, né? Corinthians ligou lá a primeira vez para falar, queremos o Gabigol. Ah, é? Como é que é? Não, a gente é tanto. Beleza, aceitam os jogadores? Tem um Fausto Vera aqui. Vamos perguntar pro Tite. Aí começou a troca. A discutir troca de jogadores. Everton Ribeiro não, tá? Uma fonte do Corinthians me disse que Everton não faria sentido abrir mão do Renato Augusto e trazer o Everton Ribeiro, tá? Não faz sentido. Segundo uma fonte do Corinthians me disse. Agora, o Corinthians avança com o Flamengo, se reúne com o Flamengo, tá tudo bem com o Flamengo, combinam discursos com o Flamengo, tá? Mas eu tô no off, eu tô nos bastidores, passando para vocês. E aí há muito tempo eu já vinha falando, o problema é o Gabigol aceitar. Ele não aceitou até agora. O Corinthians ofereceu 2 milhões para ele por mês. Se ele fizer uma contraproposta de 2,5, o Corinthians paga. Eles estão obcecados pelo Gabigol. Eles querem trazer. Tem uma grana que o Flamengo não quer dar para o Gabigol,
que não me explicaram exatamente o que é. Eu já falei isso para vocês, o Corinthians já falou que paga também. Vai pagar, é luva, vai pagar como luvas isso. Vai pagar como luvas. O Corinthians paga também. Resumindo tudo isso, nós chegamos onde? Sabe onde nós chegamos? Na frase, na fonte para mim hoje. Ele só não vem se ele não quiser. Por que ele só não vem se ele não quiser? Porque contraproposta é tanta, mas vamos pagar. Os caras estão com o investidor que eu trouxe com exclusividade para vocês há muito tempo, que o Corinthians tem um investidor e aposta tudo nele, e esse investidor vai ajudar o Corinthians, senão não estaria contratando. Não estaria, negociando. Tá? Aí eu não sei, voltando para o Firmino, eu não sei, sinceramente, se essa consulta ao Firmino, isso é uma opinião, tá, gente? É uma opinião, talvez vocês até embarquem comigo nessa. Eu não sei se isso daí não é uma forma de pressionar o Gabigol. Fala, se tu não quer, nós vamos pegar esses 2,5 aqui, tome-lhe Firmino. E sai mais barato. Por que sai mais barato? Porque você não vai precisar pagar o Flamengo. Tá? Aí você pega o que você ia pagar ao Flamengo e dilui em luvas pro Firmino e já dá lá, vai dar 3 contos por mês ou mais pro Firmino. Um cara que, sei lá, ganha 10 lá na Arábia por mês, 10, 8 por mês, quanto que ganha o Firmino lá? Hein? Eu vi numa matéria 10, mas eu não sei se é verdade. Entendeu? Confesso. O Corinthians fez a consulta e não passou disso por enquanto. Então eu não sei qual que é a jogada. Se o Firmino é só uma pressãozinha no Gabigol ou se realmente existe interesse. Eu acho também que possa existir. O interesse existe, né? Senão não ia ter consulta. Mas talvez o Corinthians esteja... É que o Gabigol é prioridade total. Mas a diretoria do Augusto, eles querem trazer uma estrela. Falando de Maria na campanha, lembra? E na época, eu até usei o Suárez de exemplo. Eles querem fazer igual o Grêmio, cara. Eles querem trazer uma estrela, né? Uma estrela, para quê? Para vender camisa, para atrair as crianças, para o Corinthians voltar a ser falado na mídia internacional, ser respeitado, para entrar em campo. Tipo, imagina quando o Corinthians entrava em campo, tinha um Ronaldo. Eu sou o Ronaldo. Pô, meu irmão. Salve nação corintiana, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo corintiano. Seja bem-vindo aí ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial, o seu único canal oficial aí de notícias do Coringão, tá? Aqui você vai encontrar de tudo que acontece aí nos bastidores do Corinthians, mercadão da bola que tá pegando fogo, tá super agitado aí, né? No Coringão. Você vai saber dos novos reforços do Timão, você vai saber de tudo que acontece dentro do nosso Coringão, tá? Então deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal. Pra você que é novo, ativa sininhos, porque quando a gente postar conteúdo novo, você vai receber em primeira mão aí no seu celular, no seu computador, beleza? Eita, meus amigos, que o pacotão de reforços aí do nosso Timão está de 20 e pouco e não para aí de especulação aí, principalmente do Gabigol e do Roberto Firmino, né? Na minha opinião, gente, na minha humilde opinião, gente, o Gabigol, eu acho que ele deve jogar no Timão, viu? E a sua opinião? Quero saber a sua opinião também. O Firmino é um pouco mais difícil, tá? Mas com relação ao Gabigol, só falta ele acertar. O Flamengo quer liberar ele, não quer mais jogar que ele joga lá no Flamengo. Mas o Mengão quer liberar ele. Só basta o Gabigol aceitar aí a proposta, tá certo? Então vai ser um ótimo jogador aí, vai ser um ótimo reforço aí se ele vier, inclusive para as receitas do Timão. Né? Porque o Gabigol não é mais jogador, né? Ele, claro que ele é um jogador excelente, mas também ele é uma marca, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.